Avaliação da aprendizagem. Relações professor-aluno na sala de aula. Examinar a questão da avaliação do ensino-aprendizagem, cujo protagonista é a professora e cujo locus é a sala de aula, implica que definamos alguns conceitos para orientar a nossa caminhada. Tais conceitos referem-se às categorias do processo pedagógico, entre as quais situa-se a avaliação. A organização do trabalho pedagógico, ora vista em sua abrangência de um macroambiente escolar, ora enquanto microambiente restrito à sala de aula, bem como as suas relações. E há a questão clássica sobre a necessidade de se ultrapassar a mera função de instrução no processo de ensino e aprendizagem, explicitando a função formativa da escola. Antes de entrarmos nestas questões, é necessário frisar que a avaliação de ensino e aprendizagem em sala de aula tem como seu contraponto dialético a avaliação global da escola, a avaliação institucional, objeto do nosso próximo capítulo. As relações entre esses dois níveis de avaliação são muito ricas e permitem criar um novo entendimento sobre a publicização da atividade de ensino do professor, avaliação do professor, sob a liderança do coletivo da escola, fugindo ao entendimento corrente da mera responsabilização do professor e da escola por avaliação externa. Igualmente permite que nos afastemos do entendimento de que a atuação do professor é algo secreto, velado e restrito aos domínios da própria sala de aula. Por este caminho, as esferas do indivíduo e do coletivo são preservadas, sem necessidade de nos fixarmos em um dos extremos, nem no coletivo, que sufoca o professor, nem no professor isolado, que impõe sua vontade unilateralmente. Nesse capítulo abordaremos apenas a questão da avaliação do ensino-aprendizagem, cientes, porém, de suas relações com os outros níveis de avaliação. O processo pedagógico e a avaliação. Um dos equívocos dos manuais de didática é situar a avaliação como uma atividade formal que ocorre ao final do processo de ensino e aprendizagem. Nessa visão linear, primeiro ocorre a aprendizagem e, finalmente, a verificação da aprendizagem. Se do ponto de vista das aparências é assim que ocorre, do ponto de vista processual, observando-se o interior da sala de aula, essa perspectiva mostra-se incompleta. Essa distorção está ligada à compreensão das próprias categorias do processo pedagógico. Se não situarmos a avaliação no interior das demais categorias desse processo, ela tenderá sempre a ser considerada de forma isolada, como atividade de final de processo. É preciso aumentar nossa compreensão sobre esta questão e não apenas advogar uma avaliação processual ou contínua. Para uma visão linear do processo pedagógico, o planejamento didático é uma sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela definição do conteúdo e dos métodos, pela execução do planejamento e, finalmente, pela avaliação do estudante. A avaliação alimenta o processo dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentre essas concepções, para melhorar o processo, basta a otimização de cada uma das etapas. Uma forma alternativa de ver a organização do trabalho pedagógico em sala de aula abandona essa visão linear e a substitui por outra baseada na natureza dinâmica e contraditória das categorias, o que permite organizar o processo de ensino-aprendizagem em dois grandes núcleos ou eixos interligados: objetivos, avaliação e conteúdo-método. Nessa forma de ver o processo pedagógico, a avaliação não figura no final, mas está justaposta aos próprios objetivos, formando um par dialético com eles. São os objetivos que dão base para a construção da avaliação. Os conteúdos e o nível de domínio destes, projetados pelos objetivos, permitem extrair as situações que possibilitarão ao aluno demonstrar seu desenvolvimento em uma situação de avaliação. Na verdade, os objetivos e a avaliação orientam todo o processo que segue. Ao contrário do que se pensa, não se trata unicamente de garantir a unidade entre objetivos, conteúdos, métodos, cabendo posteriormente à avaliação refletir esta unidade e verificar a aprendizagem. Concebida desta forma, a posição de avaliação emerge subordinada e coloca ao final do processo. Se nossa concepção de organização do trabalho pedagógico for essa, dificilmente conseguiremos depois
convencer o professor de que a avaliação é um processo que tem por finalidade o desenvolvimento do aluno. O que estamos procurando estabelecer, então, é a existência de duas grandes categorias: avaliação, objetivos, e conteúdos, métodos. Entendemos que, no âmbito da sala de aula e da escola atual, tem havido uma subordinação da última à primeira. Os objetivos permanecem embutidos na situação de ensino-aprendizagem e na própria avaliação e terminam se decidindo o destino do aluno, já que é a avaliação que define se ele terá ou não acesso a mais conteúdo e a qual conteúdo. E essa posição de avaliação como reguladora de quais estudantes poderão ter acesso aos novos conteúdos no futuro, que fez dela uma categoria central no processo pedagógico da escola atual. Este é o conceito de avaliação predominante na prática pedagógica, voltado para a classificação e seleção. Estamos usando o termo avaliação no seu sentido mais amplo e não apenas como prova ou situação formal de testes. Veremos que o processo de avaliação também tem um lado informal. De fato, os processos de avaliação informais terminam sendo mais relevantes no processo de exclusão. Deste tópico inicial, devemos guardar, então, que a avaliação não é uma questão de final de processo, mas que ela está o tempo todo presente e, consciente ou inconscientemente, orienta a nossa atuação na escola e na sala de aula atuais. Quanto mais elementar é o nível de ensino, mais contínua e difusa é a presença da avaliação. Perguntemos a um professor de primeira série do ensino fundamental como ele conduz o processo de avaliação e obteremos a resposta: eu avalio no dia a dia. Portanto, a avaliação já é um contínuo e processual. Isso torna a questão um pouco mais complexa, pois devemos qualificar o que temos reivindicando como avaliação contínua, adicionando que, além de ser contínua, tem a finalidade de orientar a inclusão e o acesso contínuo de todos os conteúdos. Esta é, ao mesmo tempo, a contradição e a possibilidade existente no processo de avaliação da aprendizagem. O âmbito da organização do trabalho pedagógico da escola e da sala de aula. Tem-se falado muito de inclusão e pouco do seu par dialético, a exclusão. Isso não é trivial, na medida em que esta inversão desvia a nossa atenção da função excludente da escola atual em nossa sociedade. Mas de onde vem esta compulsão da escola pela exclusão? Deve-se levar em conta que a avaliação não incorpora apenas objetivos escolares das matérias ensinadas, mas também objetivos ligados à função social da escola no mundo atual, os quais são incorporados na organização do trabalho pedagógico global da escola. Ao enfatizarmos a sala de aula, não devemos esquecer que ela está inserida em um ambiente maior, a escola. A escola encarna funções sociais que adquire do contorno da sociedade na qual está inserida, exclusão, submissão, por exemplo, e encarrega os procedimentos de avaliação em sentido amplo de garantir o controle da consecução de tais funções, mesmo sob o rótulo de contínua e processual. Ainda que se admita que isso ocorre em um processo conflitivo e cheio de contradições e resistências, não se elimina a relação que os processos dialéticos e de avaliação mantêm com objetivos que emanam dessas funções impostas socialmente. Como afirma Mesaros, 1981, página 273, a educação tem duas funções principais numa sociedade capitalista. 1. A produção das qualificações necessárias ao funcionamento da economia. E 2. A formação de quadros e a elaboração de métodos para um controle político. Essa função social é incorporada aos objetivos da escola e repassada às práticas de avaliação e passa a fazer parte da própria organização do trabalho pedagógico. Para Trachtenberg, 1982, as funções da educação em nossa sociedade incluem, mais especificamente, excluir e subordinar os estudantes, que a escola seja espaço de lutas
que haja resistência às suas funções, em nada muda as intenções da sociedade atual. Pior ainda, recusarmos-nos a entendê-las. Importante, então, discernirmos que a esses dois grandes ambientes, escola e sala de aula, correspondem objetivos que se relacionam, ainda que de forma não determinística. Por um lado, temos os objetivos da escola, incorporação da função social seletiva à natureza do projeto político-pedagógico da escola e, por outro lado, temos os objetivos pedagógicos das matérias escolares na sala de aula, matemática, português, etc. A questão é que os últimos podem encobrir os primeiros. Não convém esquecer que nem sempre são explícitas as funções sociais seletivas na escola atual. Na realidade, são as práticas pedagógicas vigentes que incorporam em si tais funções. Vilas Boas, 1993. A organização do trabalho pedagógico na escola, em sua forma seriada, por exemplo, esconde uma concepção de educação baseada na seletividade pela homogeneização dos tempos da aprendizagem. Tal homogeneização fornece igualdade de acesso, mas não necessariamente igualdade de desempenho, já que os ritmos de aprendizagem dos estudantes são diferenciados. A escola não declara a incorporação de tal função seletiva em sua prática, antes a esconde e oculta. Em geral, nesse contexto, a avaliação tem sido utilizada para legitimar a distribuição desigual das rotas de sucesso e fracasso dos estudantes sob o argumento da meritocracia. A ideologia do esforço pessoal explicaria a diferença entre ser bem-sucedido ou não. Na raiz do problema está o fato de os teóricos liberais da escola não poderem aceitar a igualdade de resultados nos processos educacionais. O máximo que eles aceitam é a igualdade de acesso. As políticas públicas liberais dos anos 90 aos atuais colocaram 97% das crianças brasileiras em idade escolar na escola, mas não conseguiram garantir qualidade para todos. Este é o limite do projeto liberal. Nota-se, então, que estamos trabalhando com dois níveis superpostos. Um na forma de organização do trabalho pedagógico da sala de aula, outro na forma de organização do trabalho pedagógico da escola. Os processos de aprendizagem e de avaliação não se limitam a um ou outro, mas estão dispersos por toda a instituição escolar. Também se aprende no pátio da escola. Igualmente, se avalia neste espaço. Tenhamos ou não consciência disso. E esta mesma duplicidade que dá base para argumentarmos a existência de dois níveis de avaliação na instituição escolar, a avaliação institucional, cujo foco é o projeto político-pedagógico da escola, e a avaliação da aprendizagem na escola, na sala de aula, cujo foco é a relação professor-aluno. Tal compreensão é necessária porque essa relação professor-aluno precisa ser qualificada, pois não ocorre num vazio, uma vez que o próprio projeto político-pedagógico da escola indica que tipo de processos relacionais são desejados e necessários para que os objetivos da escola sejam alcançados. Falar de uma avaliação transformadora, contínua, comprometida com o desenvolvimento do aluno, sem questionar os objetivos da escola, é contribuir para ocultar poderosos dispositivos subjacentes ao processo de ensino-aprendizagem e que, se desconhecidos, continuarão a travar o trabalho do professor e dos outros profissionais interessados em uma escola que seja destinada a todos e que resista à incorporação das desigualdades sociais como princípio de seu funcionamento, criando hierarquias escolares que refletem as hierarquias de desigualdade existentes na sociedade. Essa é a razão porque, no formato da escola atual, o eixo do conteúdo, o método, está subordinado ao eixo dos objetivos da avaliação. Necessitamos resistir a tudo isso e lutar por uma escola que liberte o eixo do conteúdo, o método, para que ele seja de acesso universal. Nesta nova formulação, tais eixos deixam de ser antagônicos para se reduzirem a diferenças naturais expressas em suas funções.
Libertar o eixo do conteúdo método exige um questionamento de função atual do eixo dos objetivos da avaliação. Essa tarefa deve ocorrer em dois níveis. Um imediato, no âmbito da escola e da sala de aula, através do questionamento do projeto político-pedagógico da escola e das práticas pedagógicas. Outro, a médio e longo prazo, no âmbito da sociedade. Uma sociedade de desiguais, excludente, dificilmente demandará uma escola universalizada com real acesso de todos a todos os conteúdos. É uma luta difícil, mas necessária. Entretanto, essa luta começa no dia a dia de cada um de nós, no nosso pequeno mundo do trabalho cotidiano. Além de perguntarmos hoje como mudaremos essa sociedade, é necessário que nos questionemos sobre o que podemos fazer na nossa prática escolar diária, agora. Ser um profissional comprometido significa agir concreta e cotidianamente em pequenos espaços como o da sala de aula, pela melhoria do aprendizado dos estudantes. Não se deve ignorar que a sala de aula é um espaço de atuação tão importante quanto outro espaço de luta por melhores condições de vida. O âmbito da formação e da instrução. Finalmente, cabe estabelecer mais um foco de interações entre os aspectos formativos e instrutivos do processo pedagógico. Numa sociedade em que a mola propulsora é a competitividade, o conhecimento vira uma arma ou, como se diz, uma vantagem competitiva. O domínio do conhecimento passa a ser o foco da escola para que seus estudantes possam ser bem-sucedidos. Não é sem razão que os processos de avaliação do sistema centram-se na aferição do conhecimento obtido em português e matemática. Mas a transmissão do conhecimento não é o único objetivo da escola. Seja tácita, seja planejadamente, a escola é formativa. Na realidade, é possível que ela também deforme, mas um exame dessa questão depende das concepções da sociedade e de educação que se tenha. Nos limites desse texto é importante ressaltar a dualidade do processo educativo. Ela fornece instrução e formação, planejadamente ou não. Os estudantes que estão na escola não aprendem apenas as disciplinas escolares. Eles vivenciam relações sociais e determinam desenvolvendo valores e atitudes. Junto com o conteúdo das matérias, a vivência na escola ensinará alguns valores. A questão é, quais valores a escola deveria disponibilizar? Competição, consumismo, individualismo, solidariedade? Definir valores e atitudes para a escola é uma questão que está fora do escopo deste trabalho e da nossa competência. Mas nos cabe, pelo menos, assinalar que o ambiente da escola e da sala de aula não é ingênuo e sem propósito. A própria organização da escola, até do ponto de vista arquitetônico, já evidencia alguns valores em jogo. Confinados em sala de aula, os alunos só têm acesso a um mundo artificializado através de manuais e livros, e, quando muito, a um mundo virtualizado via internet. Estão privados da vida real. Não podem pôr em prática o que estudam, somente podem tentar mostrar, através de provas ou trabalhos, o que aprenderam. A retirada da vida faz da escola um local insalubre, sem motivação e que necessita de avaliação permanente do comportamento dos estudantes para criar condições de atenção ao que o professor fala na sala de aula. Tudo isso resulta num processo de formação para a submissão do estudante à autoridade do professor, o qual a exerce ancorado nos processos de avaliação, devidamente legitimados pela sociedade. Relações sociais de troca são introjetadas nos processos pedagógicos e passam a ser exercitadas já no interior da escola, como preparação para a vida na sociedade que a cerca. O aluno mostra que sabe história. Em troca, o professor lhe dá uma nota.
O conhecimento perdeu seu valor de uso e transforma-se em experiência de aprendizagem do valor de troca de mercadoria. O conhecimento vira mais uma mercadoria. Também para o professor, essa escola insalubre faz mal. Ele não se motiva para atuar de maneira transformadora e libertadora, contribuindo para a construção de um ambiente agradável e eficaz. E o ensino acaba sendo vendido por valor altíssimo, a ser pago não só pelos estudantes, mas por todos os segmentos da escola, que, afetados pelo processo desmotivador de uma escola sem melhoria, acabam desistindo de sua função primária, que é educar com qualidade. Assim, estudantes, gestores, funcionários, famílias e professores se contaminam mutuamente na insalubridade dessa escola. A escola tem se limitado a prover de forma desigual a apropriação da instrução. A formação é feita de maneira tácita e informal através da vivência das situações cotidianas no ambiente escolar, as quais confirmam valores já conhecidos no âmbito da sociedade individualista, competição e etc. Isso permite dizer que a escola e a sala de aula atuam tanto no campo da instrução, especialmente português e matemática, como no campo da formação dos valores e atitudes, mesmo que de forma não planejada. Novamente, o que está em jogo é se queremos ratificar o conjunto de valores vigentes em nossa sociedade ou se estamos dispostos a pensar um novo conjunto de valores. O processo de avaliação formais e informais incidem sobre esses dois campos e conformam a visão de mundo dos estudantes. Isso confirma a impropriedade de se tratar a avaliação como uma questão técnica somente. A avaliação e as relações em sala de aula. Conforme examinamos até aqui, a categoria que tem um papel extremamente importante na organização do trabalho pedagógico é a avaliação. Ela expressa relações de poder atuantes no seio da sala de aula e da escola. A avaliação termina sendo uma categoria que modula o próprio acesso ao conteúdo, interfere mais do que se possa pensar no método de ensino escolhido para os alunos. Parece-nos importante desenvolver dos professores a sensibilidade para a leitura destas repercussões da avaliação no trabalho pedagógico, de modo a estimular ações avaliativas capazes de reconverter a atual lógica em prol do desenvolvimento dos estudantes, em prol de um projeto educativo emancipatório. A avaliação, exatamente pela centralidade que ocupa na escola, sociedade, permite-nos que, contraditoriamente, nos apropriemos desta centralidade para outros fins. Sendo assim, é importante compreender um pouco mais profundamente como ocorrem esses processos. Os processos de avaliação mais conhecidos são basicamente conduzidos pelos professores envolvendo testes padronizados, provas feitas pelo próprio professor e um conjunto de atividades avaliativas, incluindo questões orais, tarefas dadas aos alunos sob supervisão e acompanhamento do professor, perguntas anexadas a textos, provas informais de domínio da aprendizagem, feedback ou entre outros. Mas estas não são as únicas práticas de avaliação. Além dessas práticas avaliativas ligadas ao domínio dos conteúdos, que se refere à avaliação da instrução ministrada, há outras formas de avaliação decisivas que necessitam ser levadas em conta para se construir um quadro mais real da avaliação em sala de aula. Dessa primeira, interessa-nos também as práticas avaliativas que incidem sobre as ações disciplinares para manter a ordem na sala de aula e na escola, bem como as avaliações de valores e atitudes. Portanto, a avaliação envolve um tripé, constituído pela avaliação instrucional, disciplinar e atitudinal. A realidade da sala de aula está permeada por essas formas de avaliação. É possível que a predominância de uma forma de avaliação sobre outra varie na dependência da série dentro do nível de ensino considerado. Como afirmam Stiggins e Bridgeford, 1985, a série é uma variável relevante nos estudos sobre avaliação.
Nas séries mais elementares, a avaliação tende a ocorrer em estreita relação com o próprio processo instrucional e de maneira menos formal que nas séries avançadas, onde a modalidade da prova está mais estabelecida, Freitas, 1995. Mas nem por isso a avaliação é menos relevante, como indica Baudelot e Stablet, 1986, a propósito da separação dos alunos em duas redes escolares na França, a primária profissional e a secundária superior. A separação dos alunos efetua-se no interior da escola primária, não como resultado deste ciclo, mas como meio e princípio de seu funcionamento. A avaliação, a despeito do conteúdo e do método, impõe um modelo de raciocínio, uma forma de pensar, uma forma de o professor se relacionar com o aluno, embutido em suas práticas específicas. Estes modelos também se tornam objeto de avaliação e, portanto, definem a apropriação ou não, a continuidade ou não, o acesso ao conhecimento sistemático ou não. As classes populares têm uma sensibilidade a respeito da probabilidade de elas continuarem ou não no interior da escola, Freitas, 1991. Esta sensibilidade oriunda das suas condições sociais, aliada à sensibilidade que também o professor tem a respeito da probabilidade de elas continuarem na escola, termina definindo a forma como o aluno é tratado na sala de aula, Freitas, 1995. Estas sensibilidades são concretizadas na prática da sala de aula, em especial nas práticas de avaliação, no sentido amplo. Ao longo do tempo, o aluno desenvolve uma autoimagem positiva ou negativa que afeta profundamente o seu desempenho. A sensibilidade desenvolvida pelo aluno tem a ver com o que é encontrado na pesquisa convencional sobre avaliação, sobre a forma de autopercepção ou autoestima negativa. Crocs, 1998, resume um conjunto de estudos que apontam nessa direção, mostrando como os procedimentos de avaliação têm efeitos motivacionais colaterais sobre os alunos, determinando a percepção que tem de sua capacidade para manter-se ou não na escola. É importante, então, ampliarmos o nosso conceito de avaliação para incluir práticas avaliativas que estejam além daquelas usualmente enfatizadas e que se limitam ao processo instrucional de verificação de conteúdos. Há mais que isso nos processos de avaliação. O formal e o informal. Smith examinou o âmbito do julgamento no interior da avaliação educacional e concluiu com 3 manifestações deste processo. Primeiro, o conjunto de registros que resultam da avaliação formal e se tornam a verdade sobre o desempenho escolar da criança, publicados e acessíveis por empregadores potenciais e geralmente não abertos à interpretação desde que eles tomam a aparência de fatos expressos em termos literais ou numéricos. 2. Os comentários e opiniões que frequentemente acompanham os registros por escrito através de referência ou falados através de encontro ou por telefone, quase sempre considerados adicionais e secundários aos registros, usualmente não publicados, exceto por solicitação específica, muito raramente acessíveis ao próprio sujeito e abertos a algumas interpretações deste que são reconhecidos e aceitos como opiniões. A avaliação informal, que ocorre ao longo do caminho da avaliação formal, aparecendo tanto como registros como comentários, contribuindo parcialmente aos comentários formais, fornecendo as bases para feedback sobre o desempenho e implicando um preditor ou provável desempenho na avaliação formal. Smith, 1989, página 118, grifos nossos. Entendemos por avaliação formal aquelas práticas que envolvem o uso de instrumentos de avaliação explícitos, cujos resultados de avaliação podem ser examinados objetivamente pelo aluno, à luz de um procedimento claro. Por contraposição
compreenderemos a avaliação informal como a construção por parte do professor de juízos gerais sobre o aluno, cujo processo de constituição está encoberto e é aparentemente assistemático e nem sempre acessível ao aluno. Pinto, 1994. Pirrenou também nos alerta para esta duplicidade da avaliação. Ponhamos a hipótese, 2 pontos. Por um lado, que as avaliações formalizadas nunca são independentes das avaliações informais, implícitas, fugidias, que se formam ao sabor da interação na aula ou refletindo sobre ela. Por outro lado, que o comportamento do professor é tão influenciado pela avaliação formal como é pela avaliação é tão influenciado pela avaliação informal como pela avaliação formal, particularmente quando atribui a cada aluno uma imagem do seu valor escolar. Perrenaud, 1986, página 50. No plano da avaliação formal está as técnicas e procedimentos palpáveis de avaliação, como as provas e trabalhos que conduzem a uma nota. No plano da avaliação informal estão os juízos de valores invisíveis e que acabam por influenciar os resultados das avaliações finais e são construídos pelos professores e alunos nas interações diárias. Das interações criam permanentemente representações de uns sobre os outros. Freitas, 1995, Pinto, 1994. A parte mais dramática e relevante da avaliação se localiza aí, nos subterrâneos, onde os juízos de valor ocorrem. Impenetráveis, eles regulam as relações tanto do professor para com o aluno quanto do aluno para com o professor. Este jogo de representações vai construindo imagens e autoimagens que terminam interagindo com as decisões metodológicas que o professor implementa em sala de aula. Os professores tendem a tratar os alunos conforme os juízos de valor que vão fazendo deles. Aqui começa a ser jogado o destino dos alunos para o sucesso ou para o fracasso. As estratégias de trabalho do professor em sala de aula ficam permeadas por tais juízos e determinam, consciente ou inconscientemente, o investimento que o professor fará neste ou naquele aluno. É nessa informalidade que se joga o destino das crianças mais pobres. Importante enfatizar que todo este processo ocorre de forma encoberta e sem que haja avaliação formal e explícita do aluno, o que impõe uma dificuldade adicional para que seja devidamente acompanhado pelos sistemas. Estamos falando do âmago do profissional e nenhum decreto consegue chegar até lá. As políticas públicas têm desconsiderado essa realidade. Note-se, adicionalmente, que ao que construir imagens sobre seus alunos é um ato absolutamente normal e até desejável. Não é disso que se trata aqui. O que está em jogo é o controle das consequências das imagens produzidas sobre os estudantes quando se trabalha sem formação, sob condições de trabalho inadequadas, ou seja, trata-se das interferências na condução metodológica da aprendizagem do estudante geradas por tais juízos de valor informais, onde a origem social do aluno pode ser um dos fatores constitutivos do próprio juízo. Quais as perspectivas para enfrentamento dessa situação? A primeira consideração a ser feita retoma o que formulamos insistentemente nesta parte. O problema da avaliação não se resolve no âmbito da avaliação formal e de sua técnica. Por exemplo, como fazer uma melhor prova. O problema de fundo diz respeito a como o juízo que o professor faz do aluno afeta suas práticas em sala de aula e sua interação com este aluno. É a relação que aprova ou reprova a partir de alguns elementos objetivos. O professor constrói todo um processo interno de análise, cuja manifestação final é a nota ou o conceito. Esse processo leva em conta sua memória sobre o aluno em áreas como o desenvolvimento no conteúdo, sua disciplina e motivação para o resultado e envolve aspectos ideológicos, conscientemente ou não. A este respeito, Ludic e Mediano, citando Gimeno, afirmam: os aspectos técnicos de como realizar a avaliação são secundários, ainda
não irrelevantes, na medida em que fazem referência e como realizar uma série de operações são de importância para os professores, mas é mais transcendental ou prioritário dotá-los de conceitos e instrumentos críticos para analisar o conteúdo da avaliação e a utilização da mesma. Ludic e Mediano, 1992, 119. É importante reiterar que o problema não está na existência do juízo em si, mas em como ele afeta o relacionamento com o aluno e como o professor consegue estruturar situações que permitam lidar com esse juízo em perspectiva de alterar a situação do aluno. Não se trata de eliminar a subjetividade do professor através da formalização do processo de avaliação. Como já assinalamos, o que conta não é a existência de um instrumento objetivo de avaliação, mas as relações que se estabelece entre o professor e o estudante durante o próprio processo de aprendizagem. A avaliação formal registra o resultado deste processo. Cientes de poder dos juízos de valor, não seria o caso de o professor usá-las para produzir o sucesso do aluno? Infelizmente, embora possível, isso não é tão simples. Não é só uma questão de vontade. A avaliação em sala de aula também implementa os objetivos globais da escola e, portanto, tem a ver com o seu projeto político-pedagógico, objeto da avaliação institucional. Tais objetivos, como vimos, não se constituem independentemente da sociedade. A própria escola incorpora em sua dinâmica poderosos limites para a ação do professor que dificultam a utilização dos juízos que faz do aluno em seu sentido positivo. Por exemplo, a homogeneização do tempo obriga o professor a dar mais atenção a quem está progredindo. Considerar a dimensão da organização do trabalho pedagógico da escola é importante porque impede que nos limitemos à interação entre professor e aluno, como se ela fosse uma relação isolada. Parece-nos, pois, que, nos limites do nosso momento histórico, uma primeira ação positiva a ser facilitada no campo da superação das práticas de avaliação é a tomada de consciência a respeito da maneira como o processo de avaliação se dá e de suas relações com a organização do trabalho pedagógico, como afirma Bourdieu, 1989, página 15, nota 8. A destruição desse poder de imposição simbólico, radicado no desconhecimento sobre a tomada de consciência do arbítrio, quer dizer a revelação da verdade objetiva e o aniquilamento da crença. A segunda ação positiva, imbricada na primeira, é tentar desconstruir na prática o uso da avaliação como elemento de legitimação da exclusão social nos limites da organização da escola e da atual sociedade. Isso implica lutar por uma escola e ensino de qualidade para todos, recusando as hierarquias de qualidade baseadas na origem social. É importante que o professor lide com as diferenças dos alunos como simples diferenças e não como diferenças antagônicas que conduzam à exclusão. A partir desta compreensão, é fundamental reinventar as práticas de avaliação no interior da sala de aula e da escola. Tais práticas deverão ser vistas como instrumentos de permanente superação da contradição entre o desenvolvimento real do aluno e o desenvolvimento esperado pelos objetivos, através de um processo de produção de conhecimento que procure incluir o aluno e não o alienar. A avaliação é um processo que necessita ser assumido pelo professor e pelo aluno conjuntamente. Nesse sentido, a avaliação é um instrumento para gerar mais desenvolvimento. Não é outra a posição de Lucchesi. O primeiro passo que nos parece fundamental para redirecionar os caminhos da prática da avaliação é a assunção de um posicionamento pedagógico claro e explícito. Decorrente deste, um segundo ponto fundamental a ser considerado como proposta de ação é a conversão de cada um de nós para novos rumos da prática educacional.
Conversão aqui esta citada no sentido de conscientização e de prática desta conscientização. Lucchesi, 1984, página 13. É preciso incorporar o aluno a um novo processo de produção de conhecimento, onde ele se sinta incluído. A avaliação não pode obstruir essa possibilidade. Refletir sobre essa questão parece ser relevante para a saúde do projeto político-pedagógico das escolas. Afinal, um pacto de qualidade requer a adesão e o compromisso de todos os atores envolvidos com a produção da qualidade nas escolas. Eles devem exercer seu direito, dever de participar e refletir sobre os destinos da educação. Isso nos leva à questão do papel do coletivo escolar, assunto do próximo capítulo.